diga, tu que é crente, desse jeito, nessa igreja eu não vou. Se vocês que são irmãos faz isso, então comigo vai ser pior, que eu não sou nada de vocês. Então, irmãos, seja perfeito como teu Pai que está no céu. Aqui Jesus está dizendo que o mandamento aqui é perfeito em unidade, para que o mundo saiba que somos cristãos. Amém? Cuidado com isso. Eu quero buscar um outro texto aqui da Bíblia, em 1 João 4,12, que diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo para nós. A perfeição, no caso de queremos demonstrar a Deus que o amamos, nós temos que primeiro amar o nosso irmão. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, no verso 3 em diante, que quem ama, suporta. Quem ama não suspeita mal. Quem ama não tem ciúme. Quem ama não trata com loucura. Quem ama não se ensoberbece. Viu? Diz que o amor nunca falha. Então esse amor do mundo, como Paulo diz em Romanos 12, verso 9, o amor fingido é aquele que aqui está dando tapinha na costa, eu te amo, tá certo? Mas daqui a pouco, qualquer besteirinha que a pessoa faz, você não perdoa, já quer ser inimigo, já se levanta contra, já fala mal, guarda rancor, não tem misericórdia. Mas aqui está dizendo nesse texto, ó, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Significa, olha, você não vê Deus. Lá em 1 João 4,20, ele diz assim, ó: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e aborrece a seu irmão que vê, não pode dizer que ama a Deus que nunca viu. Então, irmão, você tenha cuidado com isso. Você tem que demonstrar um perfeito amor a Deus. Não amor pela metade, não amor falso, não amor de boca, de lábios. Deus quer ver o amor de coração. Isso ele reflete nos atos, no perdão, na longanimidade, amém? Na bondade, e etc, e etc, etc. Seja perfeito, que é bom para ti. Muita bênção vai acontecer na tua vida, amém? E é Deus que quer te dar, não sou eu não, mas eu quero te avisar. Glória a Deus. Nesse texto de Mateus 5:48, quando ele disse, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu, por que ele disse aquilo? Porque desde o verso 43, havia um ensino errado no meio do povo. Quem dizia, ó, tu fez o mal para mim, eu faço para ti, mas o meu amigo eu amo, meu inimigo eu odeio. Ouviste o que foi dito? Ama teu amigo e odeia teu inimigo. Eu, porém, te digo, ama teu inimigo, abençoa quem te amaldiçoa, ora por aquele que te persegue, para que tu seja filho do Pai que está no céu. Aí lá no versículo 48, então ele diz, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então o mundo lá fora, esse mundo aí, que você vê, que você já conhece, que você já viveu quando você não era cristão, que a pessoa, por qualquer coisa, ele te lança fora do coração dele, ele te tira do rol da amizade dele, ele te exclui da agenda dele, ele te exclui até do vínculo de irmão. Não falo mais, fiquei mal, quebra até o canto para não falar contigo. Lá na igreja, fala com qualquer um, contigo ele não abraça, ele não fala. E a oportunidade que ele tem é para te entesourar, ó, cortar você no meio dos outros. Tá bem? Aqui Jesus está dizendo o contrário, que o discípulo de Jesus de verdade, que quer ser um imitador de Deus, que quer guardar a palavra como o seu maior valor na sua vida, ele tem que amar o seu inimigo. Senão você precisa buscar essa perfeição nessa área. Você precisa orar pelo que te persegue, para libertar aquele da mão do diabo.
Você está entendendo? Isso é grau de perfeição. Isso é degraus que você está subindo. Você está demonstrando a Deus que você está crescendo. Está largando de ser imaturo, criança, filho do diabo. Você está deixando de deixar Deus ver que você ainda é um instrumento na mão do diabo. Para dizer, não vou perdoar, quero que ele morra, não vou mais falar. Isso é o inimigo te usando e tu não sabe. Guarda o rancor. Isso é Satanás no coração. Amém? Você sabia que o diabo tem poder de entrar no coração de um crente quando o crente dá lugar? Sabe que Pedro disse um crente chamado Ananias, em Atos 5, verso 3, ele diz, Ananias, por que tu deixaste Satanás encher teu coração? Quer dizer, cuidado, irmão. Às vezes o diabo está trabalhando e você não sabe. Por isso Paulo diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Eu quero falar aqui sobre o coração perfeito. Amém? Eu quero ler 1 Crônicas 29, 18 ao 19, onde diz assim, Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti, e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que eu tenho preparado. Presta atenção, meu querido. No Antigo Testamento, muitas vezes, Deus fala sobre o homem ter o coração perfeito, e outros que não tiveram o coração perfeito. Quando o coração da gente é transformado por Deus, quando acontece aquele milagre que diz a Bíblia, em Ezequiel 36, 26 e 27, que Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne, te dá um coração novo, que possa Deus guardar dentro dele os mandamentos. Então sim, você pode buscar uma vida perfeita, um relacionamento perfeito, porque você vai ter primeiro um coração perfeito. E aqui Davi estava orando, pedindo para Salomão um coração perfeito. Salomão, por um tempo, irmão, até ele agiu assim. Salomão, na sua mocidade, foi um homem de Deus, viveu a maturidade como um homem de Deus, mas olha o que aconteceu na sua velhice, olha o risco que nós corremos. Às vezes você já foi cristão há um tempo, e às vezes ainda hoje está na igreja, mas você fez como Salomão. Olha o que fez Salomão. 1 Reis 11, 3 e 4 diz assim, Salomão, na sua velhice, não tinha o coração perfeito, como era perfeito o coração de Davi, seu pai. Por quê, meus irmãos? Salomão, depois de velho, começou a fazer um monte de alianças erradas. E ali ele partiu para a idolatria. E naquelas idolatrias de Salomão, ele se prostrou até diante de ídolos. A Bíblia diz que até construiu templos para os ídolos. Então ele baixou a um grau máximo de apostasia. E aí a Bíblia diz que o coração dele não era perfeito. Então, irmãos, olha aqui como é grave. A gente pode ter o nosso coração perfeito hoje, e amanhã pode não ter mais. Deus pode transformar você agora e amanhã pode não ser mais. Como aconteceu aqui com um homem chamado o rei Asa de Israel, que fez a mesma coisa que Salomão fez. Amém? Em 2 Crônicas, no verso 16 e verso 9, diz assim, ó, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Irmão, se você estudar aqui a história deste homem, ele era um dos reis de Israel. E no início da vida do rei Asa, foi uma vida tremenda com Deus. Deus abençoou muito aquele homem, ajudou muito aquele homem, porque ele era obediente. Então o rei Asa,
ele viveu tão bem com Deus, que para você ter uma ideia, em 2 Crônicas 15, de 1 ao 3, Deus usou um profeta para dizer para ele assim: ouvi-me, Asa, e todo Benjamim, e todo Judá, eram os povos da época, eram as cidades da época, e ele disse: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, se o buscares, será achado de ti, se o rejeitares, será deixado para sempre. Então, Deus avisou aquele rei. Significa então que depois disso você vai ver que ele buscou, Deus deu vitórias lindas para ele. Só que aqui no final, o rei Asa não quis mais ser aquele homem fiel. Aí aqui Deus usou um outro profeta para dizer para ele: olha, os olhos de Deus estão sobre toda a terra para buscar aqueles que são perfeitos, aqueles que têm coração perfeito. Mas como em ti não foi visto isto agora, daqui para frente vai haver guerra. Meu irmão, muita gente está passando luta, tribulação, porque está fazendo contra aquilo que Deus mandou. Não está se santificando mais, não está sendo perfeito mais. O ímpio lá fora está olhando os vícios, as idolatrias, ainda está nas suas fortalezas, porque um dia ele se santificou, mas agora não quer mais. Cuidado com isso, seu coração ainda não é perfeito como Deus exige. Eu quero ler Lucas 8,14, onde Jesus disse: e a que caiu em espinhos foram sufocados pelos cuidados da vida e não dão fruto com perfeição. Nós nos entregamos para Deus, vivemos para Deus, mas depois disso, depois de um tempo, corremos atrás das coisas do mundo secular, das riquezas, das modas. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e não começa mais a dividir o seu tempo com Deus, não começa a dar prioridade às coisas de Deus, não começa agora a honrar a Deus com aquilo que Ele pede, amém? Não começa a dar o melhor que o cristão tem que dar. Então aqui está dizendo que ele não dá fruto com perfeição, ou melhor, ele faz da maneira dele. Ah, se sobrar dinheiro eu pago. Ah, se der eu dou uma ofertinha de 1 centavo. Você está entendendo? Cuidado com isso, você não está dando fruto com perfeição. Lá em João 15,16, Jesus disse para o discípulo: eu te escolhi para que tu vades e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Quer dizer, não é um fruto hoje e depois tu largar de mão, não. É para viver sempre dando fruto como uma árvore. Aqui em Mateus 19:21, dentro ainda desse texto, Jesus disse para um jovem rico: se queres ser perfeito, vende o que tu tens, dá aos pobres, me segue e terás um tesouro no céu. Então, às vezes a gente quer seguir Jesus, mas ainda está preso em muitas coisas desta vida. Jesus sabia que aquele jovem era rico, mas não era capaz de abandonar a idolatria. O problema, ele amar tanto que ele tinha. Tanto que Jesus disse, no versículo 21 em diante: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque ele disse para ele: tu quer ser perfeito? Vende o que tu tem e dá para os pobres. Quer dizer, muitas vezes você não vai dividir nada. Você é egoísta, você não oferta, você sabe que a obra de Deus precisa, você não é voluntário, então você dá, não é perfeito. Amém? Você sabe que o governo não paga nada para as igrejas, que as igrejas se sustentam com dízimo e oferta, então ela não paga água, não paga luz, ela não paga pastor, ela não faz nada disso. Senão o pastor vai ter que trabalhar fora, e ele não pode ter tempo para estudar a palavra, nem pode ter tempo para alimentar as ovelhas. E aí, quem vai cuidar delas? Então Deus vai cobrar de você, porque Deus botou o recurso na tua mão. E Jesus disse para este homem aqui: quer ser perfeito? Vende o que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, está faltando uma coisa para ti, irmão. Amém? Nesse texto ele diz assim: mas uma coisa te falta.
Cuidado com isso. Eu quero ler um outro texto aqui para nós encerrarmos e orarmos. Em 1 Crônicas 29, de 1 ao 9, diz assim, ó: E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Olha aqui, meus irmãos, o que é servir a Deus. Eu quero encerrar com isto aqui. Se você não está preparado para dar o melhor que você tem para as coisas de Deus, melhor do seu tempo, o melhor do teu dinheiro, o melhor do teu dom, o melhor da tua santidade, você não quer ser servo, é para servir, para prestar serviço. Lá em Lucas 8, de 1 ao 3, diz que as mulheres ricas andavam com Cristo, servindo Ele com as suas fazendas. Olha que coisa linda. Não perca a oportunidade, irmão, de ajudar Deus nessa grande tarefa. Jesus disse assim, ó, em Mateus 6,19: Não acumule tesouro na terra, onde o ladrão rouba. Ajunte tesouro no céu, onde o ladrão não rouba. Amém? Eu quero te abençoar com esta oração. Se você quiser ser perfeito como Jesus, eu quero te convidar. Mas primeiro te dizer de novo: ser perfeito não é apenas ler a Bíblia, porque Deus não vai te obrigar. É um ato de vontade. É você querer agradar a Deus. Isso você vai também, consequentemente, desagradar a muita gente. Tá bem? Por isso que Jesus disse lá em Mateus 10, bem no final: quem não aborrecer pai, mãe, terra, filho, casa por amor de mim, não é digno de mim. Então você vai ter que deixar eles lá te escarnecer, te apontar, só porque você vai dar o seu melhor para Deus, porque quer ser perfeito. Amém? Se você quer dar o seu melhor, eu quero orar contigo. Repita comigo assim: Senhor Jesus, ouvi a tua palavra, me arrependo de até aqui ter sido um cristão nominal, apenas de lábios. Eu quero te servir de verdade. Eu quero amar a tua palavra. Eu quero ser santo como tu és santo. Eu quero ser um imitador teu. Eu quero que o mundo veja que eu sou diferente, que eu antigamente era treva, agora eu sou luz, porque eu ando como filho da luz. Senhor Jesus, eu quero as bênçãos que tu tens para dar para aqueles que te amam. Senhor Jesus, eu quero o céu, eu não quero este mundo. Este mundo vai passar, mas como diz tua palavra, quem faz tua vontade permanece para sempre. Obrigado, Pai, pelo meu perdão. Muito obrigado pelas bênçãos. Eu quero ser perfeito como tu és perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, se você orou assim conosco, você já está abençoado. Então, procure uma igreja mais perto da tua casa e muitas bênçãos vão acontecer na tua vida. Deus te abençoe. Amém. Você que ouviu esta mensagem, eu quero dizer que nós ainda temos muito para falar dentro desta perfeição. E não foi possível falar aqui neste período curto desta mensagem. Por isso eu te convido a você buscar este livro, Eu Quero Ser Perfeito como Jesus, que tem muito mais
aquilo que Deus cobra. É um discipulado. Amém? Se você quiser, ligue para o nosso ministério. Nós temos mais de 90 livros, mais de 90 CDs em cada área bíblica, para a gente cada vez se maturar para chegar onde Deus quer, para chegar à estatura de varão perfeito. Amém? Então ligue para o nosso ministério e Deus vai estar cada vez mais acrescentando em você as bênçãos que Ele planejou para ti. Deus te abençoe. Amém.